No caso, eu vivo conforme a minha fé. Mas eu quero que você compartilhe essa frase de fé e de milagre. Fale aí para o irmão, fala assim: viva conforme a sua fé. Esse aqui é o tema da nossa mensagem. Já está gravando, pastor? Tá? Ok. Projeta para mim aqui Evangelho de Mateus, capítulo 10. Hoje eu irei trazer uma revelação que eu tenho certeza que você ainda não ouviu, que você não sabia, uma revelação nova sobre graça, sobre algo que aqui no Evangelho de Mateus você já leu isso, e por muito tempo você talvez entendia esse versículo por causa talvez do ensinamento onde você veio, ou você já ouviu por aí, que se tornou até uma frase de ameaça para as pessoas, sabe? Porque você sabe que o legalismo, a lei, gosta de ameaçar os outros, sim ou não? É um tal de você vai morrer, vai para o inferno, que você está perdido, Deus se afastou de você, essas bobagem que a gente sabe que não é bíblico, está muito longe daquilo que Jesus ensinou. Viver pela fé. Eu preciso viver pela fé. Viver pela fé é viver de acordo com aquilo que de fato a Bíblia diz que você é. Você é o quê? Diga: eu sou amado, perdoado, próspero, abençoado, eu sou salvo. Diga graças a Deus. Viver pela fé, você sabe que a palavra fé, ou esse versículo muito falado por aí, que o justo viverá, está fraco, o justo viverá pela fé. Eu gosto bastante porque a palavra fé, que foi transliterada para o português para nós, no hebraico é emuná. Tem até um estudo meu, está até no canal, quem já sei, até um dia estudou aqui comigo. Falei sobre a emuná. E a emuná, ela é literalmente, porque para um judeu, ele não é muito motivado a escrever até hoje por aquilo que é um abstrato, mas sim por aquilo que é concreto. Tudo para eles é no sentido concreto. Por exemplo, quando eles falaram, veio essa frase no coração de um rabino, de um judeu na época, em que eles foram inspirados por Deus para falar: olha, o justo viverá pela fé, é porque eles estavam visualizando algo. E eu expliquei aqui que é mais ou menos um homem no meio do mar, para você entender o que é viver pela fé, tá? Um homem no meio do mar está prestes a se afogar, a morrer afogado. Então, para onde ele olha só tem água, só tem água. Por mais que ele saiba nadar, chega uma hora que cansa. Sim ou não? Vai cansar, vai ficar mole e a probabilidade de morrer é grande, porque ele está em alto mar. Não tem ninguém perto dele, só ele e o mar e Deus. Só que de repente passa um tronco boiando até ele, perto dele. Então ele entende que para ele viver, ele precisa fazer o que naquele tronco? Agarrar naquele tronco. Daí veio a palavra: o justo viverá da fé. Ou seja, o homem, emuná, significa literalmente agarramento, firmeza. Então quando eu vivo pela fé, é quando eu estou agarrado nesse tronco, e esse tronco é Jesus, é Cristo em você. Você está no mar que é esse mundo, tá? Sem Jesus, pode acreditar, o homem, a tendência é padecer. Mas quando você tem fé e agarra literalmente nesse tronco, porque não tem outro jeito, é só Ele que vai te salvar, só Jesus vai te salvar. Uma vez que você está agarrado nesse tronco, você está salvo, você está livre da morte, você está livre para sempre. Diga graças a Deus. Amém? Entendeu o que é viver pela fé? Diga: eu preciso estar literalmente agarrado em Cristo. Sentiu medo? Agarra mais forte. Deu vontade de chorar? Chora, mas não solte esse tronco. Agarre forte, porque Jesus, Ele vai conduzir a sua vida a uma vida
abençoada. Você vai ver a glória de Deus mudando a história da tua família. Você vai ver as coisas mudando. Digam glória a Deus. Você vai ver Deus operando na sua vida. Só que eu quero fazer uma observação interessante. Vamos ler aqui primeiro. Capítulo 10 de Mateus, versículo 24. Vamos ler até o versículo 27. O discípulo não é ou não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Vamos lá, me acompanhe. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao seu servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu, Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, se referindo a Cristo, quanto mais aos domésticos, nós que vivemos pela fé. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. Leia de novo comigo isso aqui. Pois não há nada encoberto que não venha a ser, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei à plena luz, e o que vos diz ao seu ouvido, proclamai dos eirados, ou telhado, do telhado, abertamente. Para um pouquinho aqui, vamos entender esse texto. Quantas vezes você já deve ter ouvido por aí uma pregação do tipo: irmão, aquilo que você faz à escondida, Deus vai revelar. Sim ou não? Quem já ouviu falar nisso? Fala a verdade. E os pregadores desprovidos do conhecimento teológico, do conhecimento da Bíblia, talvez não é nem por serem desprovidos, talvez até por preguiça mental. Eu sempre falo isso, a preguiça mental faz a pessoa não querer estudar, examinar. Jesus, ele manda a gente ler as escrituras, amém? Não, que amém nada, irmão. Ele manda nós examinar as escrituras. Ler é uma coisa, examinar é outra. Examinar é você ir nas minúcias, entendeu? É você estudar pontos daquele versículo, igual eu estou estudando aqui agora com você. Ler é o que os legalistas fazem, por isso que não entendem o que estão lendo, e começam a criar doutrinas malignas no meio evangélico, e criou-se a doutrina do não há nada em oculto que não seja revelado. Aí tudo isso está associado ao quê? A pecado. Aí a pessoa quer ameaçar os irmãos, não é? Irmãos, você tem que tomar cuidado, está entendendo? Você pode até pecar escondido, mas a palavra diz: não há nada que esteja oculto que não seja revelado. Fala a verdade, você pensava que era pecado isso aqui, não era? Muitas vezes você ouviu falar sobre isso, e eles falaram que esse tal de revelar o que está em oculto está associado a pecado. Totalmente mentira, equívoco teológico. Se você ler e reparar bem, Jesus, ele começa falando do mestre e o seu servo. Começa a falar do discípulo e do mestre, servo e do Senhor. Não foi isso que ele começou a falar? Vamos por parte para você entender. Ele começou a falar assim: olha, o discípulo, ele pode parecer com o mestre, mas ele nunca será maior do que o mestre. Ele nunca estará acima do mestre. Até foi um negócio que estava comentando com o Henrique, falou para mim: por mais que eu tente pregar o que o senhor prega, eu não consigo. Eu prego o que Deus manda, está no coração, eu prego. Eu não consigo pregar detalhadamente o que o senhor prega. Pois é, mais ou menos isso. Entende? Ele é meu discípulo. Ou seja, ele é discípulo. Ele pode parecer comigo, mas nunca vai estar acima de mim. O mestre nunca está abaixo do discípulo. Está entendendo o que eu estou falando? Nunca. O mestre nunca vai ter uma unção menor do que o discípulo. Por isso que ele é mestre, por isso que ele é líder. Então cada um vai recebendo uma unção de Deus. Diga graças a Deus. Deus te levanta como um líder, ele te dá unção de líder.
E aquele que frequenta a sua célula está abaixo de você, ou seja, por mais que ele seja muito amado e tudo mais, mas ele nunca estará acima do que o líder. O servo nunca vai ser maior do que o seu senhor, por mais que ele seja bom, por mais que ele seja inteligente, capaz, ele nunca vai ser maior do que o seu senhor. E aí Jesus começa a explicar isso, e ele começa a contar isso para os discípulos, somente eles ali. E aí Jesus fala assim para eles: olha, eu sei que quando eu estou falando isso para vocês, eu vou parafrasear aqui, há uma unção que sai de mim e começa a tocar em vocês. Eu sei que vocês estão, imagina aí Jesus pregando, né? A unção era poderosa, eles abriam a boca, os discípulos sentiam Deus. Então eles estavam totalmente empolgados. Nossa, aqui eu estou sentindo algo de Deus, Deus vai me usar poderosamente, etc, etc, etc. E Jesus falou: olha, tudo bem, é muito importante que você seja igual ao mestre. Diga graças a Deus. Quem é o mestre da sua vida? Jesus. É importante que você seja igual a Ele, mas você nunca vai estar acima dEle. Ele sempre vai estar acima de nós. O problema é que você vê hoje o sensacionalismo nas igrejas. Pastores que recebem a unção e parece que eles querem estar acima do mestre. Já reparou isso? Não, porque eu faço algo que nunca ninguém viu eu fazer. Eu, quando eu oro, a coisa acontece na hora. Tudo bem, eu creio na unção, mas por mais que ele tenha unção, ele nunca vai estar acima do mestre. Eu, Júlio Valenzuela, por mais sábio que eu seja, eu nunca serei maior do que o meu mestre. E nem quero, e nem se eu quisesse eu não seria. Porque se eu tenho alguma coisa boa em mim, vem tudo dele. Diga graças a Deus. Quem compreende o que eu estou falando? Está me acompanhando? Mas aí você vê pastores, atores, são atores, dissimulados, usam a Bíblia para tirar proveito dos irmãos. Às vezes o camarada recebeu um dom de Deus, e ao invés de usar aquele dom para a glória de Deus, ele usa o dom para a própria glória. Aí está o problema sério. Deus vai te dar dom, Deus vai usar você poderosamente. Quem recebe de Deus? Amém? Diga: eu recebo em nome de Jesus. Ele vai usar você poderosamente. Eu tenho liberado a unção aqui nesse ministério, tenho falado, Deus vai te usar tão poderosamente, que só de você passar por um doente, ele vai ficar curado. Diga glória a Deus. A unção será assim na tua vida para mais. Só que só tem um detalhe: você nunca será maior do que o seu mestre. Isso aplica-se em todo sentido. Por que tem problema em muitos ministérios? Porque o pastor começa a se sentir tão capaz, que ele acha que ele é maior do que aquele lá que foi levantado para ser líder. Aí ele começa a falar: não, porque eu entendo melhor, porque eu sei melhor, eu acho que eu tenho uma unção maior do que ele. Aí daí que vem o quê? O conflito e a confusão nos ministérios. Está entendendo agora? Porque ele se acha maior do que o líder dele. Você vai ser muito ungido, mas aqui Deus colocou um líder à frente de tudo. Para quê? Para mim ser o maioral? Não, simplesmente para tudo manter em ordem. Não tem essa história de nunca vou ser maior do que o meu mestre. E trazendo para o sentido espiritual, nós nunca seremos maior do que Cristo. Se você tem um dom de cura, vem de Cristo, não vem de você. Use isso para a glória de Deus. Use isso para que Ele seja glorificado. Quem compreende o que eu estou falando? Só que aí, preste atenção, Jesus falou para eles que eles seriam muito usados, que eles seriam muito, o Espírito Santo viria sobre eles, que eles seriam poderosamente usados por Deus. E eles queriam sair falando para todo mundo. Só que Jesus, sabendo que o que eles iriam enfrentar futuramente, Jesus então adianta uma palavra é como se fosse um bloqueio espiritual. Jesus falou assim: deixa eu te falar uma coisa. Se o dono da casa, que sou eu, o mestre, fui chamado de Beelzebu, fui criticado só porque um dia eu expulsei um demônio e falaram que eu expulsei por Beelzebu. Não foi isso que aconteceu? E eles falaram, e eu falei: não, eu não expulso demônio por demônio, porque não há um reino dividido contra si mesmo, não subsistirá. Demônio não luta contra demônio.
Jesus estava falando, né? Então me chamaram. Se eu, dono da casa, o dono da vida, fui chamado de príncipe dos demônios, imagina você. Porque vai chegar um momento que você vai ser tão usado por Deus, que quando você falar, eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, vão falar que você está blasfemando, que você é um filho do diabo, que você é um falso profeta. Mas não desanime, não deixe essas críticas derrubarem a tua fé, porque se eu, dono da casa, fui criticado, chamado por Beelzebu, porque eu disse que expulso o demônio pelo dedo de Deus, acredite, vocês também serão criticados e vão tentar falar contra a sua fé e contra o Deus que está na sua vida. Só que não deixa nada disso derrubar você. Ah, então Jesus, eu preciso falar para eles que eu sou de Deus, que eu sou amado, que eu sou perdoado, que eu sou cheio do Espírito Santo, que eu sou de Deus. Não precisa falar. O que Deus está te dando agora, em oculto, às escondidas, às escuras, um dia vai ser revelado. Aleluia, diga graças a Deus. Então não há nada que Deus não te dê em oculto, que um dia Ele mesmo não revele através de você. Essa é a palavra aqui. Ele vai revelar o que Ele te deu em oculto. A unção vai ser tão poderosa que não vai ter como esconder essa unção na sua vida. Não há nada em oculto que Deus tenha te dado que Ele não vai revelar na sua vida. Não tente provar nada para ninguém. Não fique perdendo tempo com discussãozinha boba, provando se você é ou não é amado. Não importa o que eles pensam de você. Se eles estão duvidando da gente, se eles estão falando que o que a gente prega é loucura, que é muita graça, é muita bênção para ser verdade, tudo bem duvidar, todo mundo duvida no começo. Você já resistiu à graça por muito tempo na sua vida, e hoje a graça toma conta de você. Diga glória a Deus. Hoje você crê. Só que eu vou te falar uma coisa, acredite. Aquilo que estava em oculto, a graça estava em oculto para você um dia. Por isso que você não entendia, não era? Você pensava que era loucura. Como assim, uma vez salvo para sempre? Não, isso aqui está errado. Como assim? Eu sou salvo pela fé? Como assim? O pecado não pode tirar minha salvação? Meu Deus, que loucura! Pois é, o evangelho é loucura. A graça ainda estava oculta aos olhos do teu espírito. Mas no passar do tempo, tudo foi revelado. A luz do Espírito revelou essa graça que estava em oculto. E hoje você é livre de todo o mal, de toda a condenação. O mesmo vai acontecer com seus familiares. Aquele seu familiar incrédulo, aquele seu familiar legalista, aquele que olha e fala, se você não jejuar, Deus não vai te honrar. Se você não fizer tal coisa, Deus não vai te abençoar. Deixa ele falar. Deixa ele com o tal do sal ungido dele. Você quer rir? Ri escondido. Que Deus não revele essa risada oculta. Mas você pode rir porque é bobagem. Você sabe que não tem nada a ver negócio de salzinho ungido, florzinho ungida, nada de ungido. Eu só quero o Cristo na minha vida. Ele é o ungido que eu preciso. Diga graças a Deus. Ele é o escolhido da minha vida. Aí ele fala, o que vos digo em trevas ou em escuridão, trevas ali no caso é escuridão, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, aquilo que Deus sussurra ao teu ouvido, meu amado, aquilo que o Espírito Santo sussurra aos seus ouvidos, preste atenção. Você sabe que o Espírito Santo fala com você, você sabe disso, não sabe? Tem hora que ele sussurra aos seus ouvidos, só você ouve. Sabe o que ele está falando para você? Aquilo que ele sussurra nos seus ouvidos, pregue sobre os telhados. Sabe o que é isso? Meu irmão, não deixe nada calar você. Fale dessa graça que está sendo sussurrada pelo Espírito Santo aos seus ouvidos. Fale abertamente essa graça, sem medo nenhum, porque assim as pessoas serão livres de todo o sistema podre dessa religião e irão se render aos pés daquele que tudo pode, Jesus Cristo. Essa pessoa será livre dos homens e será serva apenas de um Senhor. Diga graças a Deus. Amém? Quem compreende o que eu estou falando? Só que ainda tem mais coisa, preste atenção. Um grande ensinamento aqui do nosso mestre.
Como eu falei, a preguiça mental, eu sempre uso essa frase, a preguiça mental. A preguiça mental é um dos motivos principais em que muitos pregadores pecam quando vão falar da palavra, infelizmente. Preguiça. Preguiça mental é aquela preguiça de ler, aquela preguiça de estudar. Como que você vai querer entender as coisas do Espírito se você não estuda? Se você não examina as Escrituras? Se você não tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias? Examine, meu irmão. Bom, primeiro aqui eu tenho 3 observações que eu quero fazer. Primeira é, diga comigo, não somos maiores do que o nosso mestre. Quem reconhece isso? Não somos. Por mais que você seja abençoado, você nunca será. Você nunca será maior do que tanto o seu mestre humano, o homem, o líder, o seu líder, nunca será. E nunca será maior, a não ser que Deus te coloque também como líder. E também, nós somos iguais ao nosso mestre. Você pode falar com fé isso? Diga, nós somos iguais ao nosso mestre. Amém. Quem crê que você é igual ao seu mestre? Tem algo maior do que isso? Do que alguém olhar para você e falar, nossa, você é igual fulano de tal. Você prega igual, você fala igual, você anda igual, você é igual ao teu mestre. Imagina agora ser igual ao mestre Jesus Cristo. Nós temos que ser igual ao nosso mestre. E isso é possível, se você acreditar. Terceiro, somos iguais ao nosso Senhor. Somos servos e somos iguais ao nosso Senhor. Veja o que diz lá em Lucas capítulo 6, versículo 40. Aqui está a maior honra de um servo de Deus. Lucas 6, versículo 40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, agora sim, que for bem instruído, será como o seu mestre. Diga graças a Deus. Como que eu vou parecer com o mestre se eu não estou sendo bem o quê? Instruído. Por que as pessoas duvidam que são amadas por Deus? Por que as pessoas duvidam que são perdoadas? Por que você, aqui não, graças a Deus você tem sido muito bem instruído na palavra, e que continue o Espírito Santo a falar e reinar entre nós e sobre nós. Diga graças a Deus. A Ele toda honra e glória, tudo é dele, por causa dele e para Ele que nós vivemos. Tudo é do Espírito Santo, nada do Júlio, é o Espírito Santo. Agora a pergunta é, como que uma pessoa vai ser parecida com o Mestre Cristo Jesus, se ela não está sendo bem instruída? O alimento que ela recebe naquela igreja, naquele lugar, é um alimento de lei, sabe? Ela sente medo de Deus. A cada dia ela se sente longe de Deus. Eu, pelo contrário, eu me sinto a cada dia mais perto de Deus. Quem crê assim também? Diga a glória a Deus. A cada dia você está perto de Deus. Aí você fala, pastor Júlio, mas é assim que eu creio. Eu também, então eu creio, eu vivo então pela fé. Eu tenho essa certeza, essa convicção dentro do meu coração, que eu sou igual ao meu mestre. Só que entra agora um detalhe importante para você. Preste bastante atenção. Se você de fato vive pela fé, e diz que acredita que você é igual ao seu mestre, eu te pergunto uma coisa, qual o defeito que você encontra no seu mestre? Qual o defeito que Jesus tem? Estou falando de Jesus, o seu mestre. Tem algum defeito? Tem alguma coisa para você falar dele? Jesus tem depressão, tristeza? Não, também não. Desânimo? Nada disso. Então, se eu vivo pela fé, se eu ando agarrado em Cristo, e eu sou igual ao meu mestre, então por que basta alguém criticar você e você já se sente desanimado? Você acredita na crítica daquela pessoa mais do que aquilo que Deus está falando para você, que você é igual ao seu mestre, não importa o que falam. Mas o problema é que às vezes você convive com pessoas difíceis na sua vida, com pessoas que só sabem atacar você, falar de você, criticar você. Sabe aquela menina que cresce ouvindo a própria mãe falar, você é gorda, feia, estranha, você nunca vai ser nada na vida, você nunca vai ser ninguém na vida.
Sabe aquele pai, eu vou falar aqui palavras que é normal, tá? Não se assusta aí não, mas é verdade. Coisa que é comum no dia a dia. Dentro de casa, um filho ouvir falar, tá vendo, você não sabe não, você é burro. Tu é burro mesmo. Tu é um burro. Você não vai ser nada na vida. O teu irmão sim, esse é um orgulho. Você é burro, você não sabe nada. Você é isso. E aí as pessoas que ouvem isso, estão frequentando a comunidade, frequentando aqui, ouvindo a palavra. Só que elas vivem desanimadas com a vida, vivem triste, não tem prazer de se arrumar, não tem prazer de se passar uma maquiagem, não tem prazer e não se sente nem bonita mais. Por quê? Porque você está acreditando no que as pessoas estão falando. Jesus não falou que se ele, sendo dono da casa, foi chamado como príncipe do demônio? Imagina eu e você. Mas tenha ânimo, tenha bom ânimo. Você, a cada dia que você ouve as minhas pregações, você se torna mais parecido com o seu mestre. Diga graças a Deus. Você é linda, você é perfeita aos olhos de Deus. Você acredita no que eu estou falando ou não? Por que tem crente depressivo? Acredite em mim. Esses dias agora eu fui postar uma mensagem no Facebook. Eu vi uma pessoa, não sei quem é não, colocou lá uma imagem de um comentário, disse que ela viu, não sei nem de onde que viu lá duas crentes entrando numa loja, não sei se você chegou a ver esse negócio. Duas crentes entraram numa loja e elas cantavam, são cantoras, né? E de uma igreja e tal. E estavam indo para um evento nesse dia, e na hora que elas foram, uma delas foi tirar o dinheiro para pagar o cartão, caiu um remédio antidepressivo da bolsa, e logo já foram julgadas. E aí essa pessoa foi, pegou, tirou o print e tal, postou e ficou falando lá, tá vendo? Aí vem falar para mim que crente não tem depressão. Olha aqui, ó, a irmã que canta tomando antidepressivo. Deu uma vontade de comentar lá, escrever umas coisas. Eu falei, eu não vou me meter nesses rolos não, deixa quieto. Mas a vontade que eu ia falar, sabe o que é? Ia falar, claro, essa pessoa que está carregando esse antidepressivo, é porque está sendo mal instruída. Porque quem é bem instruído é igual ao seu mestre. Diga graças a Deus. E Jesus não tem esse negócio de depressão, de mal-estar. Jesus não acorda um dia se sentindo um lixo. Jesus não acorda dizendo, hoje o céu está nublado, eu sou um lixo, eu não sou ninguém, eu sou feio, eu sou horrível, eu quero morrer. Não, Jesus é glorioso, e você é igual a Ele, todo dia você se parece com Ele. Você se olha no espelho, quando eu me olho no espelho, quando eu falo para os irmãos, irmão, eu sou bonito, eu falo sério. E eu não fico brincando, eu falo seríssimo. Eu não duvido, todo dia eu falo, irmão, por que eu sou bonito, sou inteligente, sou ungido, sou abençoado? Sabe por quê? Porque eu sou igual ao meu mestre, meu filho. Você querendo ou não, problema, eu sou igual a ele. Diga graças a Deus. Quem crê nessa palavra? Diga, eu sou igual ao meu mestre. Mas o pior é que você está igual, talvez igual a sua avó. Está igual a tua avó lá, depressiva, querendo morrer todo dia. Você está mais parecido com a tua avó do que com Cristo. Tem gente que fala, ai, eu vivo pela fé, mas, meu Deus do céu, parece aquele velhinho que quer morrer todo dia, é a avó dela. A velhinha está lá na casa dela com aquela cara amarrada de limão azedo, que como se fosse o capeta ali, sabe, dentro daquela casa, a pessoa olhando para ela com aquela cara de limão, maracujá azedo. Essa vida miserável, vida de pobre, vou te falar. E começa aquela vida, sabe, até esse meme, tá vendo? E você não casa, você vai ficar igual eu, e a minha, ai meu Deus, vai ficar igual eu, tá entendendo? Todo velhinho que eu arrumei morreu, tem maldição do cão, tá amarrado. A mulher casa, o homem morre, casa morre. Aí depois fala, pastor, ora por mim para casar. Os irmãos, só de saber que todo mundo que casa com ela morre, o irmão vai falar, está repreendido, eu não vou casar, eu quero viver mais, eu vou viver com essa mulher.
Não tem gente que é muito depressivo, muito triste? Quem conhece pessoas assim, negativa? Você olha para a cara dela, aquela cara assim, sabe? Não quero sair de casa. É ela. Não tem aquela musiquinha, como é que é? Eu, o cachorro e o violão? Como é que é? Como é que é a música mesmo? Vocês lembram disso? Como é que é mesmo? Eu, o violão, meu cachorro? É isso? Olha os irmãos. Não, é mais ou menos isso, não é? É, ué. Eu e violão e o cachorro. Então olha para mim. Às vezes aquela velhinha, não é ela e o violão e o cachorro, porque se fosse ela e violão e o cachorro ainda estava bom. Na casa dela é ela, a morte e mais nada. Ela senta naquele sofá e a morte já está lá esperando ela. Fica à vontade, daqui a pouco nós vamos embora, viu? Ela senta lá, novela, dia inteiro. Rato está procriando, que ela desistiu da vida já. Aí passa, os ratos têm até nome. O Jubileu, a Judite. Está tudo lá. A casa, aquele odor. Ela vive com aquela roupa toda amassada, engruvinhada. É igual a minha irmã que fala assim, não precisa passar não, passa no corpo. Eu nunca vi isso. Você acredita nisso? Não, é só colocar que passa no corpo. Como assim, passa no corpo? Não precisa passar, não. Coloca aqui, ó, passou no corpo. Eu não sei como é que passa no corpo. Tudo bem. Aí aquela roupa toda amassada, engruvinhada, aquele chinelo, tudo remendado, que ela não tem coragem de ir no mercado comprar um chinelo, não é falta de dinheiro, não, é preguiça mesmo. Que a morte está do lado já. Ela quer só ficar comendo sopa o dia inteiro, tudo é sopa, é sopa, é sopa. Aí chega a neta. Ova, tudo bem? Tudo. Aí quando ela você começa a conviver com essa irmã, você vai percebendo que ela é igual a avó dela. É ela e a morte do lado. Você não pode aceitar isso. Você tem que ser igual o seu mestre. Diga graças a Deus. Você sabe que eu estou te falando e Deus está falando isso para você. Se alguém falou alguma palavra de morte para você, eu anulo em nome de Jesus. E eu digo para você que a palavra que vale na tua vida é a palavra de Deus. E Deus está dizendo que você tem muito valor e que você é preciosa aos olhos de Deus. Quem acredita nisso que eu estou falando? Seja mais parecida com o seu mestre. Não tem aquele adágio popular? Diga com quem tu andas e direi quem tu és. Você vê aquela pessoa que se valoriza, aquela pessoa que se ama, é aquela pessoa que não fica absorvendo o que acontece à volta dela. É igual quando ela quer ter uma nova perspectiva de vida, só que ela vai pedir conselho para uma pessoa que é desiludida com vida sentimental, que não quer casar, quer morrer ali daquele jeito mesmo. Para ela ninguém presta, ninguém vale nada, e ela vai pregar conselho com aquela pessoa. Daqui a pouco está parecido com aquela pessoa. Daqui a pouco come o que ela come, bebe o que ela bebe, frequenta o lugar que ela frequenta e fala do jeito que ela fala. Você tem que fazer igual Jesus, seja igualzinho ele é, cheio de vida, cheio de glória. Amém, pessoal? Seja cheio desse zoe da vida de Deus em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Amém? Está anulado esse negócio de falar, meu avô morreu de câncer, minha bisavó morreu de câncer, meu tataravô morreu de câncer, e eu vou morrer. Não, está repreendido. Não pode sentir uma dorzinha aqui no peito e já falar, meu Deus do céu, é a mesma dor da minha avó, é a mesma dor da minha mãe. Que é isso, misericórdia? Parece que a pessoa gosta. Já viu pessoa que tem prazer de falar da doença, parece que é parceira dela. Minha doença. Ela se reúne na praça para dar como é que é? Comida para os pombinhos. Aí começa a falar, ei, tudo bem? Como é que tá? Eu e o meu câncer estamos indo. Meu câncer, companheiro, fez esse dia 10 anos. Está convidada, vai ter até aniversário lá, um bolo. Escrito lá, câncer, 10 anos. Você tem que se desligar de tudo que é de ruim e começar a se ligar em Cristo. E falar, eu sou parecido com Jesus, eu sou melhor, eu sou abençoado, eu sou cheio de vida, eu tenho paz, eu não tenho coisa nenhuma de depressão, coisa nenhuma, eu sou abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Vamos finalizar isso aqui, irmãos,
lá no capítulo 27 de Mateus. Aliás, perdão, Lucas capítulo 9, versículo 18. Que às vezes a pessoa fala assim: qual é a prova que a palavra que não há nada em oculto que não seja revelado não está associada a pecado? Não precisa nem provar, mas eu vou te dar uma prova aqui, que de fato a palavra não há nada em oculto que não seja revelado, não tem nada a ver com pecado, tá? Deus não quer revelar pecado seu não, quer revelar a graça dele na sua vida. Quem quer essa graça revelada em você todo dia? Amém? Lucas 9, versículo 18 até o 22. Estando ele orando à parte, acharam-se presentes os discípulos, a quem perguntou, Jesus perguntou para os discípulos depois de orar: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Isso é muito interessante. O que é que dizem de você por aí, você, meu irmão? O que mais vale? O que dizem de você ou aquilo que você acredita que você é? Está entendendo o que eu estou falando? Eu só te pergunto isso. O que é que dizem sobre você? O que dizem sobre você? E eu pergunto, e o que você diz sobre você? Eu digo que eu sou parecido com o meu mestre. Diga graças a Deus. Então depois que Jesus perguntou, olha que interessante. Eles estavam só, em oculto de todos, só eles ali. Ok? Aí perguntou, e vocês dizem que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Cristo ou Christos no grego, o ungido, escolhido de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa. Por que Jesus falou? Tudo bem, agora que foi revelado que eu sou o Cristo, não é para sair falando que eu sou o Cristo. Tem sentido isso? Ele falar para não falar? É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado, que mais? Pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Por que Jesus falou? Foi revelado que eu sou o Cristo, então não é para falar para ninguém, ou seja, mantenha isso em oculto, porque um dia isso vai ser revelado. Está entendendo? O que está em oculto vai ser revelado. O quê? Que ele era o Cristo. Por que Jesus falou, mantenha isso em oculto, não fale para ninguém? Porque na época as pessoas ainda acreditavam que Jesus ia estabelecer um reino na terra, e ele era o rei dos judeus, e ali ele ia ser o rei, e ia ter um governo aqui na terra. Tá? Por isso que quando ele morreu, estava lá a plaquinha lá, zombaria, né? Rei dos judeus, está aqui. Só que se Jesus falasse antes de tudo isso, ser rejeitado, maltratado, morto, as pessoas não iam querer que ele passasse por isso. E o propósito de Deus é que Jesus passasse por tudo isso em nosso lugar, padecesse no meu lugar, morresse no meu lugar, para que hoje você e eu não padeçamos e tivéssemos vida eterna. E Jesus falou, não fale para ninguém, porque se você falar que eu sou o Cristo, a multidão vai lutar por mim e não vai deixar eu ser entregue aos escribas. Eles não vão deixar me matarem. Não vai matar o Cristo, não vai matar o Messias, não vai matar o nosso rei. E isso ia acontecer mesmo, ia dar confusão, e Jesus não ia morrer. Então ele falou, deixa quietinho, deixa eles pensar que eu sou só um profeta, porque na hora certa, o que vocês sabem hoje, que está em oculto, na hora certa, Deus vai revelar para todos quem eu sou. É o que vai acontecer na sua vida. Aquilo que muitos ficam criticando, na hora certa de Deus, Deus Todo-Poderoso, vai revelar quem você é diante dos homens e diante dele. Você é um filho amado de Deus, Ele te ama de tal maneira que vai abençoar muitíssimo a sua vida. Todos verão isso na sua vida. Diga glória a Deus. Vamos finalizar lá com essa prova aqui, que o que estava em oculto foi revelado quando? Agora sim, Mateus 27, versículo 54. Só nesse dia foi revelado o que Jesus falou lá atrás, que você acabou de ler, escondido de todo mundo, que ele era o Cristo, que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, e aquilo se manteve oculto por muito tempo. E quando é que foi revelado? Diz aí, versículo 54, leia comigo. O centurião e os que com ele guardavam Jesus,
vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Diga graças a Deus. O que estava em oculto foi revelado. Amigo, quando o poder do Espírito começar a causar terremoto na tua vida, mas é um terremoto bom, é para tirar, abalar com as estruturas do inferno, não da tua vida, e você vai ver o poder de Deus, o mover de Deus na sua vida, poderosamente agindo. Quando as pessoas vendo céus e terra movendo em seu favor, o milagre acontecendo, eles vão ter que falar, vai ser revelado a eles esse dia, que verdadeiramente você realmente é filho de Deus, você é amado de Deus, e que essa graça realmente é verdadeira na sua vida. Diga graças a Deus, porque o que muitos estão torcendo por aí, é o que tentaram torcer, Jesus vai morrer, acabou, né? Muitos pensam assim: fulano de tal está passando esse problema, na hora que ele quebrar a cara dele, eu vou estar bem perto dele para falar: está vendo? Cadê a graça na sua vida agora? Esse negócio de graça aí não funciona, está vendo? Agora, vai lá pagar o preço, vai jejuar, vai subir monte, vai fazer alguma coisa para Deus te honrar. Tem um monte de gente torcendo isso. Tadinho, estão perdendo tempo. Porque na hora que Deus começar a causar um terremoto, abalar as estruturas do inferno, e começar a operar coisas lindas na sua vida, eles vão ter que olhar e falar: realmente, verdadeiramente, a graça é real na sua vida. Amém, pessoal?